O Campeonato Brasileiro de Futebol, o nosso famoso Brasileirão, já nos mostrou diversas edições diferentes de grandes times campeões com elencos incríveis, campanhas inacreditáveis e jogos inesquecíveis, como aquele 5-4 do Flamengo sobre o Santos em 2011, que a gente vai ter vídeo em breve aqui no canal, hegemonias como a do São Paulo entre 2006 e 2008, bem como a do Cruzeiro, com ótimas campanhas em 2003, 2013 e 2014. Mas, além disso tudo, nos deparamos também com outros fatores curiosos, como times que estavam à beira do rebaixamento e no ano seguinte terminaram na parte de cima da tabela, ou até mesmo foram campeões. A situação contrária também já aconteceu. Bem, o fato é que nosso Campeonato Brasileiro está sempre cheio de surpresas, e é muito diverso, porque temos também algumas bizarrices, fatos cômicos e infelizmente algumas tragédias. São tantos tópicos a serem abordados que esse vídeo ficaria enorme, por isso, especialmente no tema de hoje, vamos falar e relembrar de uma única edição que certamente foi uma das melhores, e para muitos a melhor e maior edição do Campeonato Brasileiro, que foi o Brasileirão de 2009. Então, se você gosta do futebol brasileiro, fica aqui comigo porque nós vamos repassar tudo dessa edição tão especial de trave a trave. E claro, antes de seguir com o vídeo, eu quero te deixar o recado aqui da KB Prime, que é o nosso parceiro de longa data aqui no canal, e os caras têm camisas incríveis. Você pode clicar aí no link da descrição e ver as camisas que eles têm à disposição, que são de times internacionais, nacionais, tem camisas retrô, camisas da temporada, enfim, é uma variedade de opções e se você se interessar por alguma, utilize o cupom TRAVE5 para ter desconto em sua compra. Também tô deixando o link do clube de membros do canal, que por apenas R$5 por mês você pode me ajudar muito aqui na plataforma e ainda concorrer a sorteios mensais. E é isso, bora voltar a falar do Brasileirão de 2009. Depois de um começo de ano bem agitado com o término dos campeonatos estaduais, nosso calendário começa mesmo para valer já na primeira rodada do Brasileirão. Para muitos é assim que funciona. E é claro que os estaduais nos mostram muita coisa, sendo como uma espécie de prévia do que virá logo a seguir, mas as expectativas ficam sempre maiores quando pensamos em outras competições, como a Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e, é claro, o nosso Campeonato Brasileiro, que ao longo dos anos já passou por diversas modificações, mas desde 2003 passou a acontecer pelo sistema de pontos corridos, ainda que a participação das 20 equipes só tenham começado mesmo em 2006. E naquele 2009 já se esperava muita coisa, assim como normalmente acontece todos os anos, mas sabendo que teríamos algumas coisas que tornariam tudo ainda mais especial, porque era uma edição na qual contaríamos com caras como Ronaldo Fenômeno, que estaria de volta aos nossos gramados depois de anos na Europa, Adriano Imperador retornando ao seu time de formação para depois ser campeão, um Neymar muito jovem em seu primeiro ano como profissional, mas sempre chamando muita atenção também. Tínhamos o retorno do Corinthians à Série A e também a última temporada da carreira de Marcelinho Carioca. A expectativa para saber se teríamos um novo campeão da competição era grande, já que o São Paulo vinha dominando tudo desde 2006. Mas acontece que nós não contávamos que teríamos de praticamente tudo naquela edição, desde time perdendo o título após várias rodadas na liderança, uma alternância maluca entre os líderes do campeonato, times que tiveram 99% de chance de serem rebaixados, mas após uma arrancada sensacional no segundo turno, conseguiram se salvar na última rodada, outros que foram rebaixados em seu ano de centenário, jogando dentro de casa e diante de sua torcida, e tantas outras coisas que fizeram com que aquela competição tenha sido escolhida por muitos como a melhor edição do Campeonato Brasileiro até aqui. E não só devido a alguns dos acontecimentos já citados, como também pela competitividade e disputa acirrada que vimos do início ao fim do campeonato. Agora, para explicar como chegamos a tudo isso, que tal a gente começar bem do começo? É isso, vamos voltar brevemente às primeiras rodadas. E como já se sabe, é muito difícil cravar qualquer coisa no início de um campeonato, por razões óbvias, com exceção de times como o Cruzeiro em 2003, que venceu aquela competição de ponta a ponta na tabela. Normalmente é mais comum que o time que assuma a liderança nas primeiras rodadas acabe não conseguindo o título no final, e foi exatamente o que aconteceu naquela edição do Brasileirão, porque o Vitória começou as duas primeiras rodadas na liderança, ao vencer seu jogo de estreia contra o Atlético Paranaense, por 2-0 lá em Curitiba, e na segunda rodada venceu o Sport por 1-0, dentro do Barradão. Mas mesmo que de forma momentânea o time baiano tenha conseguido uma vice-liderança, foi apenas isso. O campeonato teve times como Vitória, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo e o Palmeiras na liderança, mas o campeão não estava entre nenhum desses. Começando pelo time que com toda certeza foi a maior decepção daquele campeonato. O Palmeiras liderou a competição a partir da 15ª rodada, logo após assumir o lugar do Atlético Mineiro, que permaneceu na parte de cima da tabela até quase o fim da competição. Com algumas breves alternâncias
diferenças entre ele e o Inter de Porto Alegre, o time alviverde se manteve na liderança até a 34ª rodada e por vezes deu um show no campeonato. Seu forte elenco, repleto de bons jogadores como Diego Souza e Cleiton Xavier, todos sob o comando de Muricy Ramalho, que havia sido tricampeão pelo São Paulo nas últimas 3 edições, e ainda mais tarde contratariam Wagner Love, um velho conhecido da torcida, mas que infelizmente não chegou muito bem. Isso porque, pouco após a sua chegada, o declínio de um time que outrora brigava pelo título começou. Love não inspirava confiança nenhuma devido às suas más atuações, o que levou até mesmo a ser agredido por torcedores palmeirenses enquanto estava em uma agência bancária. A situação ficou tão ruim no fim das contas, que até mesmo uma briga entre os jogadores do time ocorreu ao fim do primeiro tempo de um jogo fora de casa contra o Grêmio, jogo esse que o Palmeiras perdeu por 2-0. Também teve, é claro, Wagner Love perdendo pênalti em um jogo contra o Flamengo, que marcou mais uma derrota palmeirense, mas entre esses fatídicos acontecimentos está a maior polêmica daquele campeonato. Numa partida contra o Fluminense, justo na 34ª rodada, Obina fez um gol em uma jogada de escanteio que foi prontamente anulada pelo árbitro Carlos Eugênio Simon, que anos depois admitiu em um programa no Sport TV, em 2018, que o gol havia sido legal. A questão é que deveria ser tiro de meta para o time carioca, não um escanteio, como ele havia marcado após se confundir com o lance. Mas posteriormente deu falta de ataque ao time alviverde por ter conhecimento de que havia um perigo de gol na jogada. Logo, ele mesmo admitiu muito tempo depois se tratar de um erro consciente, o que revoltou ainda mais os torcedores palmeirenses, fosse em 2009 ou anos depois, em 2018, quando saiu a declaração. E acho que agora estão revoltados de novo, relembrando isso aqui nesse vídeo. Mas o fato é que aquele jogo perdido por 1-0 pro Flu marca a real queda de rendimento a poucas rodadas antes do fim do campeonato, que só fez com que o Palmeiras nem mesmo conseguisse a vaga para a Libertadores do ano seguinte. Mas passando o drama palmeirense, o Inter foi claramente o time mais consistente daquele campeonato. E digo isso pois, mesmo que o título não tenha vindo naquele momento, e sua seca do Campeonato Brasileiro perpetue desde o fim dos anos 70, o time gaúcho fez uma campanha muito boa, ficando na parte de cima da tabela do início até o fim do campeonato. E não só isso, pois até mesmo chegou a ser um eventual campeão durante a última rodada enquanto vencia o Santo André, o que gerou um conhecido meme. Flamengo, não. Já no Rio de Janeiro, o seu maior rival, o Grêmio, vencia o Flamengo por 1-0. Mas a alegria dos colorados durou pouco, porque o Flamengo virou o jogo, venceu aquela partida por 2-1 e se consagrou como campeão de 2009. Bem, mas apesar do doloroso vice daquele ano, essa colocação ainda assegurava uma vaga para a Libertadores do ano seguinte, e diferente de 2009, o Colorado pôde finalmente sorrir em 2010 após conquistar a América. Já o tricolor paulista vinha de ótimas temporadas e era o atual campeão da competição, o atual tricampeão da competição. Então se esperava sim que fossem até mesmo conquistar o Tetra, apesar de não ter mais Muricy Ramalho, mas não foi bem assim. Apesar de ter feito uma boa campanha e ter assumido a liderança após o deslize do Palmeiras, o próprio São Paulo começou a última rodada com chances de ser campeão, mas o fato de ter perdido para o Botafogo na antepenúltima rodada e já na penúltima ter perdido para o Goiás, acabou custando caro para o tricolor paulista. Mesmo goleando o Sport por 4-0 e com chances de conquistar o Tetra, ainda se viu dependendo dos resultados de Flamengo e também do Inter, que acabaram vencendo seus jogos e fazendo com que o tricolor ficasse com a terceira colocação. Mas o drama da competição não foi vivido apenas na parte de cima da tabela. Não, todos os anos um drama ainda maior é vivido no Z4. E nessa edição, alguns clubes frequentaram o terror de qualquer time, mas nem por isso foram rebaixados, como o Fluminense, sendo o maior destaque no lado oposto da tabela. O time carioca parecia vir ainda de uma ressaca depois do vice da Libertadores de 2008, passando sufoco no Brasileirão passado, e nesse não havia sido diferente, pois seu primeiro turno foi algo desastroso, mas a virada de chave veio e acabou chegando no segundo turno. Um árduo trabalho de reviravolta e que rendeu frutos que foram colhidos em 2010. E mesmo sendo decretado como um time praticamente rebaixado, com 99% de chances de cair, o tricolor das Laranjeiras desafiou a matemática. Após um Fla-Flu, no qual o tricolor perdeu por 2-0 na 27ª rodada, na sequência incrível de 8 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, o Fluminense conseguiu sobrevida num hostil jogo contra o Coritiba na última rodada
rodada do campeonato e conseguiu um empate por 1-1 que precisava para se salvar. Por outro lado, o time paranaense, que vivia seu ano de centenário, teve seu rebaixamento decretado naquela partida, que ao fim desencadeou uma confusão das mais violentas de todo o futebol brasileiro, com a torcida invadindo o campo, pessoas feridas e entre esses feridos estava até mesmo policiais. Aquele foi um verdadeiro cenário de guerra e que há poucos instantes antes mostrava uma linda festa de apoio do torcedor do Coxa, mas que com o apito final do árbitro se tornou um verdadeiro pesadelo. O Coritiba, que inclusive teve a maior goleada daquela competição, metendo um 5-0 para cima do futuro campeão Flamengo, teve um destino nada agradável. E olha para você ver como é o Campeonato Brasileiro, cara. O time que na última rodada estava até os últimos minutos comemorando que havia sido mantido na Série A e acaba ao apito final caindo para a Série B, esse mesmo time venceu o campeão daquela edição por 5-0. É inacreditável. Os outros rebaixados acabaram sendo o Santo André, de Marcelinho Carioca, em seu último ano como profissional, e os times pernambucanos Náutico, que até chegou a ser vice-líder por uma rodada, e o Lanterna Sport, que acabou sendo o saco de pancadas daquele Brasileirão. A maior zebra daquele campeonato acabou sendo o Avaí, um time que por vezes apresentou um bom futebol, se tornou muito difícil de ser vencido dentro da ressacada, meteu também um 3-0 no Flamengo e ao fim do campeonato conquistou a 6ª colocação no geral. Mas claro, nós tivemos outros destaques como Diego Tardelli, que acabou sendo artilheiro da competição com 19 gols, junto com Adriano Imperador e outros caras que fizeram a diferença, como o Val Baiano do Barueri, marcando 18 gols, Washington Coração Valente no São Paulo, que marcou 17 vezes, e Alexandro do Inter, que foi o goleador do time na competição com 16 bolas na rede. Fechando assim o top 5 da artilharia daquele Brasileirão. E bem, o campeão Flamengo não teve vida fácil naquele ano. Na verdade, seu começo foi bem difícil, com o então técnico Cuca tendo uma atuação nada convincente e até mesmo chegando à 11ª colocação após um começo ruim. Na 13ª rodada, Cuca foi demitido após empate amargo contra o extinto Grêmio Barueri por 1-1, indo posteriormente ajudar de forma fundamental o Fluminense em sua luta contra o rebaixamento e dando lugar ao antigo ídolo do clube, Andrade, que assume como interino, mas aos poucos vai ganhando confiança e bem, o final todos nós já sabemos. Mas além de uma boa virada de chave, por assim dizer, vale ressaltar que o Flamengo foi comendo pelas beiradas. Isso porque a cada rodada que ia passando, o time chegava cada vez mais próximo do G4. Seu elenco teve peças fundamentais para isso, pois tinha caras como o Petkovic, tendo um dos seus melhores anos aqui no Brasil, sendo decisivo nessa história, com gols incríveis como aquele olímpico feito contra o Atlético Mineiro, em pleno Mineirão, e que o rubro-negro venceu por 3-1. E além do Pet, Adriano era o maior símbolo daquele time e craque do campeonato, que depois de passar por momentos complicados na Itália e até mesmo ter sumido por algum tempo, acabou por rescindir com a Inter de Milão e assinou com o rubro-negro carioca. As coisas para ele não começaram em nenhum mar de rosas, é verdade, mas aos poucos tudo foi se encaixando. Com isso, Adriano foi jogando cada vez melhor, sendo o artilheiro da competição e a peça mais importante que levou seu time à conquista do hexacampeonato após bater o Grêmio por 2-1. Em uma virada espetacular, onde o Flamengo saiu perdendo para um time totalmente alternativo do Grêmio, mas com David Braz empatando ainda no primeiro tempo e com outro zagueiro já conhecido da torcida, Ronaldo Angelim, fazendo o gol do título aos 69 minutos. Ali, o Flamengo conquistava um título importantíssimo, que não vinha desde 1992 e que acabou vindo de certa forma de uma maneira improvável. Quando pensamos no desempenho do clube no início da competição e também no de outros clubes, era bem improvável o Flamengo ser campeão. Os mais de 70% de aproveitamento no segundo turno foram suficientes para a conquista daquele título, e certamente alegrou muitos torcedores que não comemoravam o título brasileiro há tanto tempo. E essa, sem dúvida, foi uma edição inesquecível do Campeonato Brasileiro. Com todos os temperos possíveis, se mostrou uma verdadeira roda gigante. Assim, nem mesmo os mais pragmáticos acertariam nem um pouco o desfecho que aquela edição teria, ainda mais projetando depois de algumas rodadas já jogadas, já que teve de tudo um pouco, desde os times rebaixados até mesmo os que fugiram do rebaixamento, pois além do Fluminense, um Botafogo também teve uma grande luta para não cair, o que é algo que pouco se fala. Todo mundo foca no Fluminense, mas pouco se lembra do drama daquele Botafogo. Além, é claro, do time campeão e dos quase campeões, que por inúmeras razões deixaram escapar o título daquela competição, e que a gente pode aprofundar em vídeos separados aqui mais pra frente. O Brasileirão de 2009 não só mostrou o quão especial é o nosso futebol, mesmo com todos os defeitos e percalços que acontecem, como também fica para a história como um dos maiores que já aconteceram. É uma competição que por muitas vezes se mostra fora da curva e só aumenta a nossa relação de amor e ódio aqui no país do futebol. Mas por esse vídeo é isso. Se você gostou do conteúdo, eu peço que deixe aí embaixo o seu comentário sobre o que achou desse conteúdo, se você lembrava dessa edição do Brasileirão ou se não acompanhava futebol nessa época, se gostou de conhecer. Se gostou de vídeos assim, também deixa aí sugestões de próximos conteúdos que a gente pode trazer aqui, seja de campeonatos que foram disputados e que foram muito interessantes, ou de jogadores históricos, times históricos, enfim, você escolhe. Não se esqueça de
deixar um like para ajudar muito no conteúdo. E é isso, nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.